Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, professor do ensino religioso. E neste vídeo tenho como objetivo principal, e central, o tratamento de uma questão importantíssima para o nosso desenvolvimento de noções sobre o que é o ensino religioso, o que é a religião e como a religião ela ocupa espaço na mentalidade humana. Pois bem, quando nós pensamos em ensino religioso, nós pensamos em uma disciplina que trata, obviamente, diferente das outras, de um elemento bastante peculiar, que é a questão interna de cada ser humano, a questão da fé. Pois bem, e quando nós falamos dessa fé, algumas pessoas limitam a questão da fé das religiões como se como se estas fés, como se esta fé se limitasse única e exclusivamente ao cotidiano moral de cada ser humano. Pois bem, isso na verdade não é bem assim, Nós sabemos que as religiões, na sua grande diversidade de rituais, na sua grande diversidade de verdades reveladas, verdades manifestas, verdades criadas, essas religiões elas trazem alguns elementos que procuram dar ao homem o entendimento sobre o mundo em que ele vive. E nós podemos aqui, nesse momento, verificar essa questão. Por exemplo, sobre o universo em que você e eu vivemos, em que nós estamos habituados a contar com oxigênio, contar com as reservas naturais de água, os alimentos, nós sabemos que esse universo em que você e eu vivemos é marcado por regras. Você talvez nunca tenha pensado nisto. Assim como dentro de você existe uma regra, que se caso essa regra ela é um princípio, é um princípio da vida, que é esse movimento das coisas, Vamos lá, se o seu coração que bombeia o sangue dentro do corpo humano, se o seu coração para, você também para com o funcionamento de todo o resto. O planeta Terra, e não vai só aí, o planeta Terra ele está situado em uma galáxia chamada Via Láctea. E a partir do Sol, o planeta Terra é o terceiro planeta. E o movimento que nós podemos observar, há uma regra, que parece realmente estar gravada na dinâmica dessa galáxia, dentro da visão religiosa, é claro. Pois bem, qual é essa regra? A regra em que a Terra faz dois movimentos em torno do seu próprio eixo, chamado de movimento de rotação, e o movimento que a Terra faz em torno do Sol, movimento chamado este de movimento de translação. Movimento este que dura aproximadamente 365 dias, 6 horas, e o movimento de rotação em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, em torno de 24 horas e com alguma variação. Mas a regra é esta, e você observa que passam anos e anos e esse movimento permanece. Parece que o sistema ele existe para funcionar desse jeito. Os religiosos vão dizer o seguinte, que ao criar todas as coisas, deuses, ou o único Deus vai depender da crença, ele o faz com controle sobre tudo. E como é que isso é feito? Nós podemos observar isso por esses princípios de funcionamento, por essas regras. Parece que são normas que não podem, inclusive, serem alteradas. Caso elas sejam alteradas, a dinâmica da própria vida existente não suporta. Pois bem, existe um pensador de dentro do Espiritismo, chamado Allan Kardec. Ele escreve o livro chamado o Livro dos Espíritos. E diz assim, dedicou este pensador, Allan Kardec, e dedicou uma parte só às leis morais. Muitas dessas leis já eram propostas por outras religiões, mas o Espiritismo explica de uma forma diferente. Vamos saber um pouco de cada uma delas. Na verdade, nesse livro, o Allan Kardec ele estabelece cerca de 9 princípios, cerca de 9 leis que estão presentes tanto na natureza no mundo, como também dentro da própria do universo espiritual do ser humano.
né? Antes mesmo de Allan Kardec, nós observamos um outro rapaz, quase nada conhecido, um rapazinho chamado Sócrates, que é o patrono da filosofia. A filosofia é uma forma de conhecimento que não se baseia na fé. A filosofia é uma forma de conhecimento onde tudo que é produzido se baseia na racionalidade, na razão. E a palavra razão, de origem grega, né, pode ser, de origem grega é logos, né, e no latim é ratio, né, e trazem basicamente a mesma noção. Medir, né, que mais? Agora me falha a memória. Medir, juntar, separar, tá? Enfim. Então, todas essas faculdades de medir, ajuntar, separar e tem algumas outras questões, elas estão relacionadas à capacidade do homem, né, de calcular o que está sendo feito. Por exemplo, se eu pergunto para uma pessoa quanto é 5 mais 5, essa pessoa certamente vai me responder com toda tranquilidade, né, apenas só não se ela não estiver ainda cursando pelo menos ali o terceiro ano do ensino fundamental, né? Talvez no primeiro ano já dê conta, enfim, não é essa a grande questão. Mas se ela responder a resposta 10, 5 mais 5, eu vou dizer que está correto. Mas se eu perguntar na sequência como é que você encontrou essa resposta, certamente eu vou logo como professor dizer que não foi pela fé. Ela encontra essa resposta utilizando-se de um outro dispositivo, de um outro elemento componente da mentalidade humana, que é a razão, a racionalidade. Sócrates foi considerado, e é considerado até o dia de hoje, como o pai da filosofia, pois ele foi não o único, mas um dos primeiros homens a não apenas utilizar a questão da fé, né, mas usando prioritariamente a racionalidade, a observação, a reflexão, para entender o mundo em que vive, né, inclusive sobre a origem do universo, o que é o ser humano e, obviamente, outras questões. Pois bem, então, diante disso, é importante dizer o seguinte: o que é que disse Sócrates sobre a questão do ser humano? É importante que nós consideramos o título do nosso, que eu inclusive não disse inicialmente, o título do nosso estudo, né, são sobre as leis naturais, né, as leis naturais que são diferentes das leis sagradas, é isso? As leis da física, as leis da biologia, que são diferentes das leis das religiões, é isso. E o tema é esse: as leis naturais e do universo e suas relações com o sagrado, né? Então, o ponto central é dizer que o mundo sagrado ele influencia tanto nas leis físicas existentes como nas leis morais. Sócrates vai dizer que nós, desde a nossa primeiro momento de existência, né, temos gravados na nossa consciência uma série de princípios morais. E isto aqui foi, podemos dizer assim, colocado, gravado na consciência humana pelo Criador do homem. E quando eu falo Criador, na visão de Sócrates, eu não estou me referindo aos deuses dos hebreus ou ao Deus dos cristãos, não. Estou falando de um ser, né, que na concepção dele é o grande Criador de todas as coisas, ou um deles, né? Não precisamos tratar nessa questão, né, sobretudo na perspectiva religiosa, né, pluriteológica, na percepção única de uma única crença, tá? Mas que esse ser, seja ele qual for, seja eles quantos forem, eles são na verdade responsáveis pela existência do universo. E se eles são responsáveis pela existência do universo, eles foram quem também criaram o universo com certas regras. E se eles também são responsáveis, ou esse ser criador é responsável pela criação do homem, ele também cria no homem um modo de ser na sua caminhada, que são as leis morais. Sócrates vai dizer que, dentro desse contexto, o ser humano, por ignorância, comete erros, mas ele vai, no decorrer da sua caminhada, né, descobrindo, né, aquilo que está dentro de si mesmo, né, e obviamente vai crescendo dentro desse progresso da sua própria moralidade, ok? Então é basicamente isso. Se o objetivo do ensino religioso enquanto disciplina da educação básica está em interpretar e entender a dinâmica do ser humano, entender o que é o ser humano, como ele pensa, como ele age, e o ensino religioso vai tentar encontrar essas respostas dentro da manifestação religiosa, da religiosidade das pessoas, né? E não somente isso, mas também vai proporcionar ao homem
acesso a outras verdades religiosas para que, dentro daquilo que de fato é bom, como a solidariedade, como o amor, como a paz, como a alegria, como a união, enfim, e tudo isso vai constituindo um corpo intelectual, cultural diversificado para uma melhor maneira de ser e de agir no mundo. O ensino religioso tem isso como objetivo, né? E nós observamos dentro desse contexto agora, né, a relação, como é que se portam, como é que foram existentes essas leis físicas e leis morais. E a resposta é que foram originárias do mundo sagrado, porque é de lá que existiram todas as outras coisas. Segundo o pensamento de Allan Kardec, no seu livro dos Espíritos, e segundo o pensamento de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. Agradeço a sua atenção, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tenham todos bons estudos. Até mais.